Segunda parte do consultório, como há pouco anunciei, falamos agora sobre oftalmologia. Vamos especificamente falar sobre cataratas e sobre aqui uma distrofia que tem um nome muito particular, distrofia de Fuchs. Vamos tentar saber o que é esta patologia. Cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, o Dr. João Pinheiro Costa, especialista em cirurgia da catarata e córnea no Instituto CUF Porto e, obviamente, oftalmologista, não é? Muito boa tarde, Dr. João. Aproveito também para relembrar que pode e deve continuar a ligar o 225-083-204 para que possa inscrever-se na nossa lista de chamadas e tirar dúvidas na terceira parte. Vamos então, se calhar, dividimos aqui os nossos temas em duas partes, para não baralhar as pessoas. Falamos primeiro sobre a cirurgia da catarata. Então, o que é uma catarata? Para quem não sabe. Primeiro, muito boa tarde a todos e mais uma vez obrigado por poder estar presente cá. Primeiro dizer, eu trouxe aqui um pequeno modelo que nós vamos poder brincar um bocadinho para explicar o que é que será então uma catarata. Nós sabemos que todas as pessoas têm um olho, eu vou pegar aqui no modelo e brincar um bocadinho com ele. Esta é a estrutura de um olho dito normal. Nós temos um olho que tem uma carapaça branca, que é uma esclera, tem uma parte mais anterior, que é a córnea, que é transparente, e depois temos a nossa pupila, a nossa íris, e atrás da nossa íris nós temos uma lente, certo? Lente esta que se chama cristalino e que em todas as pessoas mais jovens e mais saudáveis, tal como o nome nos diz, é transparente, é cristalina. E é uma lente que nos permite focar a luz que entra na parte mais anterior do olho e que nos permite focar a luz na retina e nos permite ver com uma boa acuidade visual, com pormenor. O que é uma catarata, então? Nós falamos de catarata, eu diria que a população em geral toda já ouviu falar de cataratas. E associam muito as cataratas, normalmente também já ao avançar da idade. Exatamente, é um sinal de envelhecimento. A catarata acaba por ser uma opacificação desta lente que é transparente, que com a idade deixa de ser transparente e vai ficando com um tom mais amarelado ou com um tom mais opaco. Existem vários tipos de catarata, eu tenho aqui umas pequenas lentes que a gente pode demonstrar, mas isto seria um cristalino transparente e aqui um cristalino já opaco, com o aspecto de uma catarata, neste caso amarelada, e que nos altera a qualidade da visão. De uma forma simples. Esse amarelado não se vê na nossa parte branca. Não se vê na parte branca. É por dentro, vê-se não é apenas visível. Por dentro, quando nós, às vezes, vê-se a olho nu, se tivermos uma catarata muito avançada, quando nós espreitamos pela pupila, ao invés de vermos uma pupila que é tipicamente preta, que é o normal, porque o cristalino, que é a lente que está lá atrás, não tem coloração, e nós conseguimos ver, aí imagina uma pupila a ficar esbranquiçada, é sinal que o conteúdo que está imediatamente atrás estará a ficar opaco. Pronto, isso muito seria bem. Uma catarata já muito evoluída, que nós esperamos hoje em dia não ver na população. Como estava a dizer há bocadinho, embora existam uma série de causas para a existência de catarata mais precoce, mas é tipicamente um sinal de envelhecimento. Eu diria que todos nós, se vivermos o número de anos suficientes, vamos ter uma catarata, certo? O cristalino é uma estrutura que é transparente, que tem propriedades ópticas e físicas muito particulares, mas que ao longo da vida e por uma série de alterações dentro do seu conteúdo, vai ganhando coloração, vai ficando mais opaco e vai aumentando de tamanho. Quando nós, às vezes, ver também uma imagem neste momento. Exatamente, nós temos ali duas imagens que conseguimos ver, uma mais à direita, outra mais à esquerda, uma de uma catarata nuclear. Mas este amarelado é uma substância? Não. Como é que aparece? Nós temos umas proteínas dentro do cristalino que se chamam cristalinas, que elas próprias têm características de serem transparentes. E ao longo da vida, por um processo de envelhecimento e porque existem substâncias que ao longo da vida vão entrando na cápsula do cristalino e se vão depositando, elas vão adquirindo uma cor e vão precipitando, vão ficando com esta coloração mais amarelada e vão, por entrarem algumas substâncias dentro do cristalino, é difícil de explicar isto à população em geral, mas elas vão sugando um bocadinho de água para dentro, certo? Vão adquirindo coloração, o cristalino vai aumentando, deixa de ficar transparente e acaba por ter um depósito acastanhado ou até esbranquiçado. Então, é ou não normal, ou pode acontecer, haver uma catarata em idades menos avançadas? É verdade e pode acontecer. Até podem existir cataratas que nascem como recém-nascidos. Não é? Exatamente. Existem, para além deste mecanismo normal do envelhecimento, existem uma série de outros mecanismos e dizer de uma forma simples, o mais comum será a diabetes.
As pessoas com diabetes, por causa de terem o açúcar elevado em circulação de forma crónica, este mesmo açúcar aumentado tem capacidade de entrar na cápsula de cristalino, aquilo que tinha dito agora há bocado, e ele é desfeito, é metabolizado, mas não tem capacidade de sair. Por isso, o facto de existir um aumento do açúcar de forma crónica faz com que exista água entrar dentro do cristalino, o cristalino vai aumentando e vai ficando opaco, certo? É daí os diabéticos terem cataratas mais precocemente, e é muito comum um diabético há 10 ou 15 ou 20 anos ter uma catarata com indicação cirúrgica, mesmo sendo uma pessoa muito nova, mesmo que tenha uma diabetes tipo 1 e seja um indivíduo muito jovem. Por isso, esta seria a causa... Depois, para além do envelhecimento normal, ainda temos 2 ou 3 casos específicos? Existem alguns casos. No caso, por exemplo, dos recém-nascidos que nascem com uma catarata, imaginem uma infecção dentro do inútero, não é? Dentro da barriga da mãe, pode ser uma causa da existência de uma catarata. Hoje em dia, muito mais raro. Isso é logo visto à nascença? Isso é logo visto à nascença. Mal no bebê nasce, no primeiro exame que um pediatra faz, um dos exames que é feito é tentar ver se existe um reflexo laranja no fundo do olho, certo? Sinal de que não há uma opacidade no cristalino. E essas crianças, se existisse uma catarata congénita, teriam indicação cirúrgica muito precoce, porque o desenvolvimento das estruturas visuais não era feito devido à não entrada de luz para estimular o desenvolvimento de todas as outras estruturas. Então, quando é que as pessoas podem perceber, ou será que as pessoas podem perceber como isso fica atrás dessas estruturas do olho? A pessoa pode perceber que tem uma catarata? Tipicamente, as pessoas mais velhas, à medida que a idade vai aumentando, vão notando, embora seja difícil de perceber, que a sua visão vai ficando mais amarelada, vai ficando um bocadinho mais desfocada. E elas vão tendo noção... Mais opaca também? Exatamente, mais opaca. Eu tinha uma imagem naquela imagem que passou, por baixo das duas imagens das cataratas, que simula um bocadinho aquilo que é uma visão desfocada induzida por uma catarata. Certo? Que é Tenho ali uma fotografia de uma senhora. Fotografia de baixo, não é? Exatamente. As pessoas tentam ver com alguma capacidade de discriminação, mas vão perdendo este poder. E a certa altura Isto é muito gradual, as pessoas às vezes não dão por ela que isto está a acontecer. Somos nós que lhes dizemos numa consulta, olha, a sua visão baixou para 50%, 40%, 30%, porque eles não conseguem ter capacidade de diferenciar pequenos pormenores devido à catarata. É claro que, por exemplo, na imagem que me apresenta a mim do lado esquerdo, é uma catarata nuclear que tem um tom amarelado, certo? E que muitas vezes dá uma alteração de graduação do paciente, mas não dá uma perda de visão assim tão grande. A outra catarata já é uma catarata branca, já é uma dita catarata total, e aquela pessoa muitas vezes tem apenas noção se temos uma luz acesa ou apagada e não tem noção do que se passa mais à nossa frente. E é naturalmente perigoso. Agora, há formas, e ainda bem, de tratar as cataratas, não é? Certo. E, nomeadamente, hoje queríamos focar aqui a cirurgia à catarata. Então, como é que se processa? De uma forma muito simples, e nós podemos apresentar a imagem seguinte. Hoje em dia, com a ajuda de bastante tecnologia, nós com pequenas incisões conseguimos, com a pupila dilatada, com uma pequena incisão, usar uns instrumentos em que nós desfazemos a catarata e no seu local aplicamos uma lente no final. Nós temos ali 3 imagens que são apresentadas. Portanto, no fundo, é retirar essa amarela e voltar a pôr uma transparente. Exatamente, é e isso? pomos uma lente artificial que simula esta lente transparente. Na verdade, e que, a humana, não é? Exatamente, e que nos volta a permitir ver com qualidade. Pronto, é uma cirurgia que tipicamente é feita em ambulatório, com os pacientes acordados e a colaborarem connosco, e que após algum período de recuperação lhes permite ter uma visão restaurada para aquilo que seria a sua visão normal. Podem, portanto, fazer durante o dia e ir dormir descansados a casa? Tipicamente sim. Um paciente que é operado pela manhã, passado 1 hora vai embora, e 2 horas ou 3 está dentro da sua casa de forma muito cómoda. São feitas cirurgias. Que sedação é feita apenas no olho? Isso depende um bocadinho do paciente e da colaboração do paciente. O grosso dos pacientes... Há pacientes mais ansiosos, não é? Exatamente. A maioria dos pacientes é operada apenas com anestesia tópica, apenas com umas gotas anestésicas na superfície do olho e anestesia dentro do olho. E colaboram e vão falando, vão mexendo como nós queremos no olho. Alguns pacientes são bastante ansiosos e, por saberem que estão a ser operados um olho, não permitem que isto aconteça, então têm que ser sedados, deixá-los a dormir ou, eventualmente, se não colaborarem mesmo, fazer uma anestesia geral, o que é... hoje em dia raro, mas que vai acontecendo de vez em quando em alguns pacientes não colaborantes. O que é também desnecessário, porque não vale a pena, podendo fazer a intervenção sem anestesia geral. Exatamente. É sempre uma primeira opção, não é? É uma primeira opção para nós enquanto médicos, é uma primeira opção
para os doentes, tendo em conta que a anestesia tem algum risco para o próprio doente, por isso evitamos isso. E o paciente, estando colaborante e estando ciente do que lhe está a acontecer, sem doer, e ele muitas vezes colabora, muitas vezes eu diria, em mais de 95% dos casos, os pacientes colaboram para fazer uma cirurgia sem qualquer tipo de Hoje em dia anestesia. já se fala relativamente rotineiramente das cirurgias às cataratas, mas é sempre um problema que afeta muitas pessoas e, portanto, quisemos voltar a falar sobre isto. Não é verdade que por se ter uma catarata num olho se tem que ter no outro, certo? Exatamente. Embora nós tenhamos um cristalino que vai envelhecendo mais ou menos ao mesmo tempo, dos dois lados, mas existem vários tipos de cataratas. Só para termos uma noção, eu tenho aqui uma imagem que nós podemos passar daquilo que seria uma catarata nuclear, em que o centro é opaco, e temos, por exemplo, uma catarata cortical, em que os feixezinhos mais periféricos da catarata vão ficando opacos. São dois tipos diferentes. Esta catarata evolui mais lentamente, ao passo que uma catarata cortical, certo, pode ter um feixezinho destes brancos que passa na zona pupilar e que dá uma perda de visão muito rápida. Por isso, não é necessariamente igual, e há doentes que são operados a um olho e que demoram alguns anos até serem operados ao outro, porque a visão não baixa no outro olho de forma significativa. Portanto, não têm que estar os dois olhos exatamente no mesmo patamar, ponto, não é? Nem têm que ser operados os dois olhos ao mesmo tempo ou sequencialmente. Muitos pacientes, porque notam a diferença de um olho para o outro, preferem fazê-lo de forma sequencial, certo? Com algumas semanas de intervalo, mas não necessariamente isto tem que acontecer. E há doentes que são operados apenas a um olho, porque o outro tem uma visão muito aceitável e ficam assim, eu diria, a vida toda, não é? Que cuidados ter? Fizeram o procedimento, podem ir para casa, têm que ir com os olhos tapados, podem receber luz direta, como é que vão com o olho tapado? Tipicamente nós há dizemos, medicação? Há medicação, nós dizemos aos pacientes para levarem o olho protegido até para dormirem nas primeiras noites, mas eles podem ir para casa, ir fazendo as suas atividades com algum repouso, mas ir fazendo as suas atividades em casa sem grande limitação, uma vez que na cirurgia nós não fazemos uns cortes muito grandes e não damos pontos, fazemos uns cortes que são autoestanques para que o olho fique fechado e não sejam necessários pontos. Por isso dizemos aos doentes para terem algum repouso. Mas eles podem ir para casa, levam apenas, tipicamente, medicação em gotas, uns frasquinhos com antibiótico, com anti-inflamatório, para fazerem nas semanas seguintes, mas podem ir fazendo isso algumas vezes por dia e ir fazendo as suas atividades em casa, ir comendo, ir fazendo alguma coisa ainda que leve, sem pegarem grandes pesos, mas de forma mais ou menos rotineira. E depois têm que ser observados, mais ou menos, passados quantos dias? Tipicamente vemos os pacientes uma ou duas vezes na primeira semana e depois vemos passado um mês, se tudo estiver bem, para decidir se temos que fazer alguma coisa, se temos que pôr uns óculos ou não, que é outra conversa sempre que os pacientes colocam, se vão precisar na mesma de óculos ou não. E puxando um bocadinho a conversa para aqui, hoje em dia nós podemos colocar umas lentes dentro dos olhos quando fazemos a cirurgia de catarata que tipicamente corrigem grande parte da graduação que os pacientes precisam nos óculos. E há até lentes que nos permitem já a visão longe e perto, embora sejam para casos selecionados, mas isso já é possível. Muito bem. Então agora, e porque temos que falar sobre um outro tema, vamos falar então da distrofia de Fuchs, que eu não sabia pronunciar, fui aprender. Mas é exatamente assim que se diz. E a minha produtora fomos aprender a dizer, e diz-se distrofia de Fuchs. Ok. Então que distrofia é esta? Esta distrofia de Fuchs, e trouxe aqui em conjunto com a cirurgia de catarata para abordarmos, porquê? Nós temos, eu disse-vos há bocadinho, e aos nossos telespectadores, que a córnea é este vidrinho transparente à frente do olho, que a gente diz na brincadeira. E é transparente, é uma estrutura única no corpo humano, que tem, mais uma vez, propriedades próprias que a mantém transparente, não tem vasos sanguíneos, por isso cicatriza mal, certo? É uma estrutura muito, muito, muito única. E que tem uma camada no seu interior, que é, nós chamamos-lhe de endotélio. Não é verdadeiro que seja um endotélio, certo? Que é aquela camadinha que nós conseguimos ver ali nas imagens mais de dentro e que tem um padrão com aquelas célulazinhas que parecem hexagonais, com 6 lados ali muito perfeitinhos, certo? Aquilo é uma fotografia destas células. E esta camadinha... As células são aquelas coisinhas vermelhas. Exato, que parece ali um favo de mel. Aquilo é uma fotografia da face de dentro da córnea, ok? E estas células têm umas propriedades, ou têm uma propriedade que é a capacidade de manter a córnea transparente. Elas vão desidratando, vão ao longo da vida de forma contínua, tirando o líquido da córnea para que ela não fique inchada, assim de uma forma simples, e que se mantenha transparente. Fazem ali uma preservação. Exatamente.
Existe uma doença, que é esta que especialmente eu vos queria falar um bocadinho hoje, que é a distrofia de Fuchs, em que estas células não são normais. Está bem? E que, apesar de nós dizermos que é relativamente raro, mas não é tão raro assim. Não é tão raro assim. Eu vou-vos dizer aqui um número que pode preocupar algumas pessoas, embora muitas pessoas tenham uma distrofia, mas não saibam porque ela é assintomática, mas uma distrofia de Fuchs atinge até 4% da população acima dos 40 anos. O que quer dizer que, e à medida que a população vai envelhecendo, temos cada vez mais pessoas com esta distrofia. E só que sendo assintomática, o que nos quer dizer é que muitas vezes não estão diagnosticados, muitas vezes os números são menores. Exatamente. Do que na realidade. Então, porquê falar de distrofia de Fuchs e porquê falar de cirurgia de catarata? Eu estava a dizer que estas células não são normais e vão morrendo um bocadinho mais rápido nestas pessoas do que numa pessoa normal e vão alterando a forma como a luz entra no olho. Esta lente, que é a córnea, devia ser perfeitamente transparente, não devia ter nenhuma opacidade e devia permitir que a luz entrasse, passasse pela pupila e chegasse à retina de forma nítida. Quando nós temos estas células na camada posterior, na camada mais posterior da córnea alteradas, acontecem duas coisas. E eu pedia-vos que passassem a imagem 2 que tenho aí. Vamos passar. Uma delas é que a camada que fica imediatamente a seguir às células não é tão transparente e então faz com que a luz seja desviada. Então a luz não entra como um foco só. E estas pessoas têm uma perda da qualidade de visão. E muitas vezes vêm-nos dizer, olha, eu estou a ver pior que aquela imagenzinha do canto superior direito. Mas em que medida é que a pessoa começa a ver pior? A pessoa começa a notar, tal como na catarata, que a visão está menos nítida, que está mais desfocado e muitas vezes pior de manhã ao levantar, porque a córnea está mais inchada porque nós dormimos com os olhinhos fechados. Okay? É difícil de explicar isto, mas é mesmo assim. E então, muitas vezes estes doentes vêm e nós dizemos, olha, você tem uma catarata, é verdade, mas também tem uma distrofia de Fuchs. E por isso é que eu queria falar disto aqui, porque muitas pessoas ficam surpresas porque nunca ouviram falar disto. Catarata fala-se muito. Fala, certo? E a distrofia de Fuchs não. E então estas célulazinhas que mantêm a córnea transparente, e nós conseguimos ver ali uma série de imagens, o telespectador provavelmente em casa consegue vê-las um bocadinho melhor. Na imagem de cima, do lado esquerdo, nós conseguimos ver isto ao microscópio muito aumentado, as células alteradas. Na parte de baixo, uma fotografia de um olho já com uma córnea, já com uma opacidade, ela é branca no centro, é sinal que as células não a conseguem manter transparente. E depois em baixo, uma fotografia de microscópio em que nós vemos que estas células parece que têm uns defeitos, parece que faltam muitas célulazinhas. Pronto. E estes diagnósticos é tudo visto como? É tudo visto numa consulta normal de Exame oftalmologia, conseguem ver logo. com os aparelhos que nós temos para ver todos os doentes, um microscópio que nós usamos para ver todos os doentes. Nós estamos a falar aqui de exames de diagnóstico muito complicados. De nada muito específico. E nós, quando vemos um doente que tem uma catarata, e mesmo antes de dizer que temos uma catarata, devemos olhar para a córnea e ver se ela é normal, está bem? E isto tem algumas implicações, tem até algumas implicações na forma como a cirurgia é feita e no tipo de cirurgia que nós podemos fazer a estes doentes. Que há de ser uma pergunta que muita gente vai colocar. Porque se nós temos uma córnea que não é perfeitamente transparente e que tem umas células que não são normais, nós vamos ter que explicar aos doentes que até lhe podemos fazer uma cirurgia de catarata, mas que a recuperação pode não ser a que eles querem. Não é? E vamos ter que explicar aos doentes que se estas células não são normais, com o traumatismo da cirurgia, porque nós vamos fazer uma cirurgia, nós podemos fazer com que as células ainda morram mais e a córnea fique opaca mais depressa. Por isso é sempre um tema delicado e eu gosto de falar dele porque faço isto no dia-a-dia, mas muitas vezes os doentes são surpreendidos quando a gente lhe diz que tem uma alteração, eu digo na brincadeira, do vidrinho transparente da frente do olho, para eles perceberem porque é difícil de explicar porque é a córnea. Não é? E estas mas pode prejudicar, de facto, a qualidade de vida. Exatamente. Mesmo que nós tirássemos a catarata, mas se tivermos uma alteração aqui, muitas vezes a visão do doente não melhora. Pelo contrário, às vezes até piora, porque alguns doentes que fazem a cirurgia e não sabem que têm esta alteração, com o traumatismo cirúrgico, mais células morrem e a córnea vai ficando opaca mais rapidamente, certo? E alguns destes doentes precisam até de fazer um transplante mais tarde, ou até, em alguns casos mais avançados, fazer a cirurgia de catarata combinada com um transplante. Portanto, daqui a ligação entre uma patologia e outra, não é? E, apesar de tudo, dizer que não é tão rara quanto a maior parte das pessoas pensam e em alguns doentes até, eu diria que é subdiagnosticada porque é uma alteração frusto e depois alguns pacientes têm uma complicação de uma cirurgia de catarata inesperada
certo? Mas é porque isto já lá estava, está bem? Por isso, alertar um bocadinho para este diagnóstico e dizer que não é tão raro quanto isso e que tem algumas implicações naquilo que é a cirurgia e naquilo que é a programação pré-operatória da cirurgia e o aconselhamento dos doentes. Agora, sendo uma doença de caráter genético, pode dizer-se que é passada de pais para filhos? Exatamente. Existem muitos estudos hoje em dia e pelo mundo fora a decorrerem nesta doença e nós sabemos que existem alterações genéticas associadas e que tipicamente existem famílias com distrofia endotelial de Fuchs e quando nós descobrimos esta doença, muitas vezes perguntamos se existiam familiares mais velhos, a minha avó teve um problema, não via, os meus pais também, olha, alguém já foi transplantado na família porque teve acesso a esse tipo de cuidados, é frequente e muitas vezes nós damos indicação quando diagnosticamos um doente com esta alteração pelos 70 anos, se tiver um filho com 40 ou 50, nós indicamos que ele seja observado, porque tipicamente estas manifestações aparecem pela 4ª, 5ª década de vida, quando as célulazinhas, e eu agora há bocado não disse isso, estas células são únicas no corpo humano porque elas não se multiplicam ao longo da vida. Se elas morrerem, morrem. Ou seja, o diagnóstico precoce é fundamental. É fundamental, até nós não conseguimos alterar o curso natural da doença, mas podemos aconselhar o paciente e se eventualmente se ele tiver uma catarata, por exemplo, a fazê-la até de forma precoce, quando a catarata é menos densa e a cirurgia é mais fácil. E esta é uma decisão que nós temos que fazer com estes doentes. Ou operamos precocemente, ou então não fazemos nada e esperamos para mais tarde e muitas vezes quando fizermos temos que fazer uma cirurgia de córnea mais uma cirurgia de catarata ao mesmo tempo. Agora, porquê é que esta é uma patologia que afeta mais indivíduos do sexo feminino? Não tenho uma explicação específica para isso. Alguns trabalhos, e ainda li um muito recentemente sobre isso, apontam até para, eu diria, a probabilidade de diagnóstico ser maior na mulher, porque a incidência é pouco diferente, é 2,5 para 1. Há mais mulheres diagnosticadas do que homens, mas não há nenhuma característica que diga que tem que ser mais na mulher do que no homem. E em alguns trabalhos, nomeadamente um recente nos Estados Unidos, diz-nos que a diferença na população não é assim tão grande, embora exista um predomínio descrito, mas não há nenhuma alteração genética. Portanto, não é aqui nada demasiado relevante, não é? Exatamente. Muito bem, Dr. João, vamos seguir para intervalo. Tenho a informação que já temos muitas chamadas e dúvidas no âmbito da especialidade de oftalmologia, por isso, até já, na terceira parte, vamos começar a esclarecer dúvidas. Até já.